Se procurar a Bíblia tem um fundamento, mas o fundamento bíblico eu creio. Né? É, pastor? O fundamento bíblico tem que se firmar mesmo. E aqui então em Salmo 138 diz a oração de agradecimento de Davi. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração, diante de todos os deuses. Eu canto hinos de louvor a ti, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Eu me ajoelho virado para o teu santo templo e dou graças a ti, pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te clamei, eu te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentaste a minha força. Então a gente vê que é um mal que está sendo espantado mesmo com louvor, né, pastor? Aleluia. Então, dá glória a Deus a isso. Irmãos, assim, o que Deus tocou no coração, havia semana passada, os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, Jesus. Quando a semana passada o pastor fez um comentário, achou bacana, todo mundo tem um caderno para copiar a palavra, que é o costume do... É o pastor Richê que faz? Não, o que ele faz esse tipo de trabalho. E eu, por 9 anos, quase 10 anos, passei por igrejas, 2 igrejas, que tem esse costume. O pastor está pregando e o discípulo embaixo, a ovelha, está copiando. E eu trouxe, não bem uma pregação, mas como uma palavra de ensino. Aí eu digo, se os irmãos hoje não tiver como copiar, nem, mas eu vou estar passando depois o vídeo para os irmãos, né? Vai estar sendo passado, na verdade, para Shalom, e aí numa oportunidade os irmãos podem estar assistindo. Então eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Marcos, no seu capítulo 11. Marcos 11. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Amém. Versículo 22 e 23. Santíssimo Deus eterno Pai. Que número, Marcos? Marcos 11, versículo 22 e 23. Amém? Amém. E diz a palavra do Senhor. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Aqui a palavra de Deus está dizendo que se quando falarmos com fé, a bênção se realiza. No nosso coração nós temos que estar edificando a fé dia a dia. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Amém. Quando você se assenta nessa cadeira, está ouvindo a palavra de Deus, sua fé está sendo edificada. Amém. Quando você está aí, você ouve um louvor e você canta o louvor junto, a sua palavra, a sua fé está sendo edificada. Quando você ouve o pastor orando, a sua fé está sendo edificada. E quando você está lendo a Bíblia, você está ouvindo a Deus. Amém. Você está lendo com os olhos fitados nela, mas seus ouvidos estão atentos e ouvindo o que você está lendo. Uma pergunta que muitos cristãos hoje fazem, né? Por que a
montanha não se move? Poxa, eu estou orando para aquele problema, para aquela montanha se afastar e cair para o mar. É verdade. E ela não cai, ela não sai, ela não se lança ao mar. Mas por quê? Quando se fala em montanha, se fala em problemas, se fala em obstáculos. E obstáculos na nossa vida pode ser tanta coisa. A droga é uma delas, é um obstáculo. A dependência com droga, com o álcool também. O vício no jogo, é um obstáculo. Eu conheci um homem aqui de Curitiba, um grande comerciante no centro de Curitiba. Ele não tinha vício nem com álcool, nem com droga, mas o que levou ele ao suicídio foi o jogo de baralho. Numa noite ele perdeu tudo que ele tinha: iate, 2 apartamentos, um em Curitiba, um na praia, e quase perdeu uma família inteira. Ameaçado de morte, se jogou num prédio. Um obstáculo, é uma montanha. E hoje mesmo cristãos perguntam a Deus: por que a montanha não se move da minha frente? Não sai do caminho? Então aqui tem um ensinamento. Eu vou passar para vocês aqui, quem quiser anotar. Em nossas vidas existem algumas montanhas que você dará o comando e elas direto para o mar. Outras montanhas deverão ser escaladas. Não adianta você chegar e falar: olha, montanha, saia. Ela não vai sair. Você tem que aprender a escalar essa montanha. Essas não bastam apenas você comandar. Elas não vão sair. Existem outras montanhas que não podem ser escaladas. E também não podem ser lançadas ao mar. São montanhas que você deve conquistá-las. Você deve conquistar essa montanha. E ainda existe um tipo de montanha que você não consegue conquistar, que você não consegue escalar e que você não consegue fazer com que ela se lance ao mar. E essas montanhas são as montanhas proibidas por Deus. Como eu estava dizendo, montanhas fala de desafios, fala de obstáculos, de lugar de comunhão com Deus. Quantos aqui já subiram ao monte para orar? Quando você sobe ao monte, é interessante. Balneário Camboriú tem um monte que é bem alto mesmo. O pessoal sobe lá para orar, é bacana e tal. Eu já subi em monte que não era subir, era ir reto. Está lá no meio do mar, o pessoal chama de monte. Monte, um lugar reservado para falar com Deus. É um lugar que você se retira. Fala de comunhão com Deus, fala de íntima comunhão. É a comunhão íntima, a comunhão especial com Deus. Deus dá as planícies, ou seja, Deus dá as partes mais baixas para aqueles que não são ousados, para aqueles que não têm força para subir a montanha, para aqueles que não estão preparados para subir uma montanha. Aleluia. Mas, porém, Deus dá a montanha mais alta para aquele que decide enfrentá-la. E quando você decide enfrentar uma montanha, você chega ao pináculo dela, ou você chega no cume, no ponto mais alto, é lá que você encontra as bênçãos. Você transpassou, ou seja, você dominou aquele medo, você conseguiu conquistar essa montanha e subiu. E lá em cima, Deus falou contigo. Montanhas, apesar das dificuldades em serem conquistadas, elas são uma bênção.
privilegiadas que Deus dá aos quais especialmente encontram o seu favor. A palavra favor, conforme o dicionário, fala em benefício gratuito. O favor de Deus é um benefício gratuito. Montanhas também falam de dificuldades, obstrução, barreiras, as quais tentam nos separar. Vamos ver uma coisa aqui, ó. O pecado é uma barreira. Porque a palavra de Deus diz que o pecado nos afasta de Deus. É o pecado que nos afasta de Deus. Então, é uma barreira, é uma montanha. Então, vamos lá. Primeiro, algumas montanhas devem ser escaladas. Segundo, algumas montanhas devem ser conquistadas. Terceiro, algumas montanhas devem ser comandadas. E por último, algumas montanhas nos são proibidas. Vamos ver a primeira montanha. Vamos falar um pouco sobre ela. O primeiro aspecto que podemos compartilhar aqui é que existem montanhas na vida que não são para serem comandadas, mas que devem ser escaladas passo a passo. Uma montanha você não pega e começa a subir, já chega no topo, né, rapidinho. Não é que num avião que você pega, entra nele, levanta a roda, você está no lugar lá no alto. O Monte Sinai, ou Monte Horebe, como também é chamado nas Escrituras, é onde Deus entregou a Moisés as tábuas. Mas Moisés teve que subir o morro, teve que subir a montanha. Agora imagine aqui, Moisés, um homem de 80 anos. A Bíblia não relata, mas eu imagino que este homem de 80 anos, para chegar a subir este monte, ele deve ter usado mãos, joelhos, até por causa da idade. Quando se sobe no monte, não se leva bagagem. Então ele foi sem suprimento nenhum. Ele levou somente a fé dele. A montanha que Moisés subiu, com 80 anos, é uma montanha de aproximadamente 3.000 metros de altitude. Não sei se alguém aqui já subiu ali no monte aqui, o Marumbi. Já subiu? Já subiu. 1.547 metros, Pico Limpo. Acima de Curitiba, né? do mar, É. Acima, Curitiba tem 2.000 metros ao nível do mar. 650 mais. Não é isso. 1.547 metros, a maior montanha do estado do Paraná, o Pico do Paraná, com 2.547 metros de altitude em relação ao nível do mar. Né? Oxigênio zero nesse caso. O ar é rarefeito, né? E o frio é intenso. Agora vocês imaginem a montanha que Moisés subiu 2 vezes esse tamanho. 3.000. Quanto tempo, Marcelo, você levou para subir lá? Rapaz, vou falar para você, eu com os meus 120 quilos levei 4 horas e meia. Só Vai que, levar? além do que você está relatando aqui, a montanha que você tem que escalar, você tem que escolher dos caminhos. Que lá existem várias trilhas, né? É um conjunto de montanhas ali do Pico do Marumbi. Então tem a Facãozinho, que você pode contornar em 6 horas, mas não faz força. Eu fui ao Olímpico, que é as correntes, onde fica estreito o negócio. Mas encarei a parte mais... depois do véu, Pico do Marumbi, né? Aí... Foi à noite ou dia? De dia. Eles não permitem subir lá. Lá no Marumbi, quando você chega, existe uma recepção lá do IAP, a Polícia Militar, onde você tem que fazer um cadastro, dizer onde vai, de onde veio, com quem está, que hora vai subir e que hora vai descer. Quem você é? O irmão que subiu, foi quanto tempo que ele levou para cá? Cara, subimos vai fazer acho que uns 2 anos para trás. Mas, e quanto tempo levou para chegar nesse? 4 dias. 4 dias. 4 dias. Nós fomos a pé e voltamos de trem. Então, quer dizer, dois homens com uma idade bem inferior de Moisés, né? 4 dias para subir a montanha, imagina Moisés. Mas ele foi até o fim. Tem uma, Deus não falou com ele enquanto ele não chegou lá em cima.
Deus podia estar falando, porque, olha, eu digo uma coisa, Moisés com aquela idade, 80 anos, subindo aquele monte, quanto é que ele deve ter falado com Deus no caminho todo? Ô Senhor, será que eu tenho que chegar lá mesmo, Senhor? A Bíblia não relata, mas eu calculo que ele passou um estreito. Ele passou um estreito. Não tinha escada, não tinha corrente, não tinha apoio nenhum, não tinha bagagem, não tinha suprimento, e ele sozinho. Por quê? Porque essa montanha foi permitida a ele, mas não foi permitida ao povo. Ele teve que subir sozinho. Em Êxodo 24:12, apresenta que Moisés foi chamado por Deus. Deus falou, Moisés, venha. Deus não perguntou, Moisés, você quer vir? Não, Moisés, venha. 24:12. Aqui nós podemos aprender que o princípio espiritual é o você vencer. E uma das coisas que nos faz vencer as montanhas é a oração. Oração. E oração, eu vou ser bem sério aqui. É difícil orar, não é? Quem é que consegue orar todo dia? Fácil assim, não, vamos falar com Deus, dobra o joelho e ora, e passa horas orando. Os primeiros 5 minutos da oração é o pior momento. É você chegar a dobrar o joelho e começar a orar. Você chegou no terceiro minuto já dá vontade de desistir. Uma vez eu escutei uma mulher falar assim, eu oro 3 horas por dia. Amém, glória a Deus. Aí ela falou assim, ora 15 minutos na hora que eu acordo, ora 15 minutos do Senhor. Amém, ela ora 3 horas por dia, só contando 15 minutos. Uma senhora já com uma certa idade. Quando é que você mais ora? Não entendi, desculpa. Quando que é que uma pessoa mais ora? Quando é? É um momento mais difícil, né? Porque quando ela está no fundo do poço, não tem para onde olhar, né? Ela só tem que olhar para cima. Mas aí é aquele momento que a gente devia orar para que as lutas cessassem. Né? E a oração tem isso. A oração não é aquele momento que você, na hora que você está no perigo, você vai falar com o pai. E normalmente tem filho que só lembra do pai quando está no perigo, né? É verdade. Celular. Terra! Ô paizinho. Tem outros que não tem o pai, ou que não conhece o pai. Meu pai já é falecido, por exemplo. Como é que eu pedir um socorro pro pai? Pô, pai, vem aqui apertar de grana aqui. Pá. Eu uma vez falei com meu pai. Uma vez eu liguei pro meu pai. Eu estava num aperto mesmo grande. Liguei pro meu pai. Ô pai, é o seguinte, uma situação brava aqui, estou desempregado, estou praticamente certo começando um serviço aí, tem como me prestar um dinheiro? Ele falou, cara, quem mandou você fazer filho? Se vira. Falei, amém. Mas foi bom, porque eu me virei. Aprendi a me virar. E com Deus não é diferente. Você, quantas vezes você está numa situação ruim, aí você vai procurar Deus. Aí você vai dobrar o joelho e orar. Oração não é assim. Oração nós podemos estar todo dia contemplando. Porque lá no jardim do Éden, quando Deus colocou o homem no jardim, ele contemplava com o homem todos os dias. Isso antes do pecado. O pecado afastou, aquela montanha afastou o homem de Deus. Nós somos herdeiros desse pecado. Porém, a oração nos leva a nos aproximar com Deus. Então, se você orar todos os dias, você acorda de manhã cedo, fala com Deus cedo, Senhor, obrigado por este dia. Senhor, o que tu tem para falar comigo? Eu digo uma coisa, uma oração que eu mais gosto de fazer, porque eu aprendi, porque eu não sabia fazer esse tipo de oração, mas quando eu aprendi a orar, não, em vez de estar pedindo, em vez de estar reclamando, murmurando, é dobrar meu joelho e falar, pai, estou aqui, fala comigo. O que o Senhor tem para falar para mim hoje? O que eu devo fazer? E Deus no meio do caminho responde. Às vezes passa o dia inteiro, você não percebe, quando chegar no final do dia, Deus fala contigo. E muitas vezes Deus fala na hora. Você levantou dali, já recebe uma ligação, aí o pastor já lhe falou alguma coisa. E a oração é quando você começa a tomar o hábito, pegar o hábito de orar, você toma o hábito de orar,
receber mais fácil, começa a se tornar cada vez mais fácil essa oração. Cada dia que você ora, cada vez que você ora, você recebe um pouco mais, fica um pouco mais fácil. Então eu, por exemplo, para orar 5 minutos era difícil no começo, logo que eu me converti. Eu tinha uma paixão pelo Evangelho, eu podia ler o Evangelho, eu conseguia ler 2, 3 capítulos no dia, mas falava em orar, se fosse 5 minutos era demais. Eu vou ser sincero, eu não consigo orar 1 hora. Você chegar e falar, não, vou orar 1 hora. Mas se a gente entra no... Primeiro amor, né? É o primeiro amor. E Deus fala que nós temos que voltar sempre ao primeiro amor. Né? Quando você volta ao primeiro amor, você ora com carinho. Você fala, você não chama Deus só de pai, você chama de papai. Ô papai. Meu lindo. Ô queridinho. Paizinho, estou aqui. Hoje pela manhã, no momento de oração, eu fui dormir 4h30 da manhã. Às 7, como normalmente eu acordo, foi difícil de acordar, mas eu acordei. Orei bem pouquinho. Não deu 15 minutos. Não deu. Voltei a dar mais uma cochilada, depois eu acordei, era 8. Mas eu senti que esses 15 minutos valeu muito mais do que muitas vezes que eu orei 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Por quê? Hoje eu estou mais próximo de Deus. Moisés, quando recebeu as tábuas e ele subiu a montanha, ele foi orando, ele foi falando com o Pai. E quando ele chegou lá em cima, Deus teve as bênçãos. E as bênçãos se estenderam também ao povo. Amém? Amém. Tem algumas coisas nas nossas vidas que simplesmente elas não vão mudar, a não ser que você ore e jejue. E o que Moisés fez, subir na montanha, foi justamente isso. Se ele não levou suprimento, ele jejuou. E se ele foi o caminho todo falando com Deus, ele foi orando. E ao final ele recebeu. Amém? Amém. Glória a Deus. É assim, eu não vou me estender muito, porque eu não trouxe uma palavra de pregação, não foi uma pregação. Eu trouxe algo sobre, um ensino sobre... Amém, amém. É Deus falando. Veio do céu agora, né, pastor? Amém. Porque assim, então, já que me veio essa oportunidade, eu vou pedir para que então, semana que vem, os irmãos, se puderem trazer as anotações, e nós vamos fazer diferença. O pastor, acho que pode ter assim, eu vou trazer um ensino bem rápido. Alguém ainda pode pregar, pastor? Pode ser? Eu trago um complemento bem rápido sobre a oração. Amém. Pode ser, Marcelo. O irmão Marcelo traz uma palavra para vocês. Eu também. E glória a Deus. também. Deus trabalha, né, igreja? Amém. Amém. Vou contar uma coisa para vocês. O diabo não fica satisfeito quando a gente resolve colocar a mão no arado. Igreja, verdade. Ele tenta impedir o carro de chegar. Meu Deus, hein? Que luta. Ele arruma confusão no meio do caminho. É motorista que passa xingando a gente. Tenta carro parar. Não consegue. Porque Deus é maior. Pegar com uma luta travada, meu irmão. Ele tem fé que Deus é contigo. Glória a Deus. O diabo não fica contente. Mas é o seguinte, aquele que está no Senhor é vitorioso. Amém? Amém. Então todos concordam aqui com o combinado aqui, semana que vem eu vou trazer mais um estudo, eu sei que Amém. 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 Aí, Amém. Amém. mas aí o nosso querido irmão Marcelo de Brito traz a palavra, o nosso querido pastor Joaquim de Castro dirigindo o culto. Ele dirige o culto. Ô, glória! Fala, Jeová! Amém? Vamos ficar de pé? Amém. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Vou passar aqui o microfone para o nosso pastor. Aleluia. Eu vou contar um segredo para vocês.
Essa palavra aqui que o pastor leu, que Jesus falou, é assim: tende fé em Deus. Do original ela quer dizer assim, ó, o mesmo tipo de fé que Deus tem. Mas pastor, peraí, como é que é esse negócio de fé de Deus? Vai ler lá Gênesis capítulo 1, haja luz, pum. É mistério. A separação entre águas e águas, pum, no céu. Agora cresça a árvore, pum, cresceu. Eu não tenho essa pregação aqui. Agora não pode fazer igual aquela irmã, né? Que ela escutou essa palavra do pastor, ela chega, não vou olhar para trás, ela sai de montanha e vai mandar o Marcelo sair dali. Aí a irmã chegou na janela e falou assim: eu escutei a palavra que o pastor falou, montanha, sai daqui e vai para o mar. E foi dormir, né? Aí quando ela voltou no dia, eu olhei a montanha, eu sabia que não ia sair mesmo. Pode ser assim, né? Você tem que crer em Deus, o mesmo tipo de fé que Deus tem, isso traga do original. Aí eu acredito que a montanha que eu mais tenho usado é o cobertor. Agora não pode fazer daquele jeito, né, irmão? Tem gente que vai orar, ó, oração em montanha. Aí quando vai orar, dobra o joelho já na beira da cama, já dormindo, né? Faz tudo o que tem que fazer. Aí não tem 5 minutos para orar. Aí quando dobra o joelho, está ali: Jesus, salva o diabo. Salva o diabo, Jesus. Aí a mulher cutuca: que isso, rapaz? Não, o diabo do vizinho que fica me xingando, quero que salve ele. Ó, não passa assim. Tá? Gaste alguns minutinhos. Já vi irmão falar que amanheceu, já vi alguns irmãos falar que amanheceu de joelho dobrado. Que levantou a madrugada para orar e ali apagou. Não quer dizer que você não vai dormir, claro. Pode ser que você levante, né, de madrugada e você ali orando vai dormir. Tá entendendo? Mas o importante é o seguinte: faça o que o pastor falou. Gaste os 3 minutos, gaste os 5 minutos, daqui a pouco você está com 10 minutos. Daqui a pouco você já está pregando pela rua, andando sozinho pregando. E daqui a pouco você já está falando com Deus. Aonde está lavando roupa, está falando com Deus. E vai virando um hábito na tua vida. Amém? Mas eu não vou repregar não. Vamos orar? Amém. Tá? Semana que vem, traga o caderno. Tá? O pastor vai continuar com o estudo. Né? Porque eu gostei. Quem gostou comigo? Amém. Eu gostei muito mesmo. Então venha. Venha para aprender. Né? Ou, se você já sabe, você vai estar preenchendo mais, cada vez mais. Amém? Vamos orar então. Mais alguma coisa? Aleluia. Pode bom tamanho, né? Vamos orar então. Não lembro que demora para ver, né? Mas fala mais forte. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de mais esta noite nós estarmos na tua casa. Deus, eu acredito naquilo que o Senhor está fazendo e eu acredito naquilo que o Senhor ainda há de fazer. Deus, que nós possamos nos alimentar desta palavra, que as montanhas, Senhor, que se estão na nossa frente, Pai, que nós possamos ordenar que elas saiam. Aquela, Senhor, que nós temos que escalar, que o Senhor nos ajuda, Senhor, a escalar estas montanhas. Mesmo porque, Senhor, às vezes depois da montanha a bênção está lá. E a montanha realmente é difícil de escalar, Senhor. Mas nós sabemos que nós estamos olhando, ó Pai, no horizontal. E a montanha às vezes nos atrapalha de ver a bênção que está do outro lado. Mas nós queremos crer no Senhor, ó Pai, que é a nossa provisão que olha verticalmente. E aí de cima o Senhor consegue avistar a nossa bênção lá do outro lado. Deus, às vezes nós não temos força, Senhor, mas nos ajuda a transpassar essas barreiras. Deus, e as montanhas, ó Pai, que são proibidas às nossas vidas. Pai, que nós possamos compreender que nós temos, Pai, que nos aperfeiçoar na Tua vontade. E nós temos simplesmente olhares para olhar para Ti, Senhor. E aí nós vamos começar a compreender algumas coisas que têm acontecido em nossa vida. Pai, nos ajuda a acreditar nessa palavra e nos alimentar dessa palavra. E que possamos, Senhor, comer dela e que possamos aprender um pouco mais para que a nossa jornada seja mais fácil. Deus, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, agora se houver alguma enfermidade em nosso meio, caia por terra em nome de Jesus.
Sejas, Pai, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, nós ordenamos que saia, caia por terra em nome de Jesus. Deus, que haja restauração, ó Pai, no corpo físico. Deus, que haja restauração, ó Pai, nos órgãos internos. Deus, nós oramos a Ti, ó Pai, para que o Senhor faça um milagre, Senhor, nesta noite. Ah, Senhor Deus, começa a operar, ó Senhor. Se houver um momento, ó Senhor, que está, Senhor, sendo bombardeada pelo inferno, Pai, que a nossa mente seja vedada pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos, ó Senhor, ter os olhos somente virados para o Senhor. Senhor meu Deus, também pedimos que o Senhor nos ajude a viver em comunhão com os nossos irmãos nesse lugar. Pai, que possamos estar olhando num só pensamento. Que possamos também, ó Senhor, compreender aquele que está fazendo errado. Pai, que possamos exortar com amor. Para que possamos todos nós estarmos caminhando na Tua presença. Deus, que possamos ter uma vida, Senhor, junto com o nosso pastor Richier, com os demais liderados, Senhor. Que possamos ter, ó Senhor, os obreiros. Que possamos ter a cada um, Senhor, como irmão, como igreja de Cristo. Deus nos ajuda a compreender que nós não somos pessoas normais, mas nós somos moradores do céu. Senhor, nós cremos na Tua palavra e cremos numa obra, Senhor. Não porque essa noite é especial, mas porque o Senhor já tem trabalhado há anos nesse lugar. Pai, que possamos ver as coisas diferentes em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Põe a sua mão. Eu não costumo fazer assim, não, mas se você tem costume de colocar sua mão e se tiver receber, pode fazer. Tá? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E todos dizem Amém. Amém. Que nem o Marcelo, o pastor casal semana passada, né? Não saia sem dar pelo menos aí uns 15 abraços. Aleluia. Tá? Glória a Deus. Amém. Chegou quando, irmão? Quarta-feira, irmão? Eita, maravilha, irmão. Permanece, persevera, irmão, porque é só dessa forma que, né? Vitória. Fala, valoroso. Aleluia, bom dia. Obrigado, mas não vamos conseguir, tá? Obrigadão. Não tem como negar que Deus tem uma história para escrever na tua vida, né, irmão? Olha, tá de joelho. Tá de joelho. Eu já conheço também. Não sei, você não é estranho. Cara, Eu sou lá. Foi bom tu olha.